Interessante, assim, teve uma paciente, né? Ela é mãe de duas crianças, uma de 12 anos e a outra de mais ou menos 5. E ela falou: Patrícia, para começar a análise eu quero te fazer duas perguntas. Era, na concepção dela, análise oráculo, né? A primeira pergunta é: como eu me torno indiferente da devastação que os meus pais fizeram na minha vida? Pergunta boa, hein? E aí eu olhei assim, certo, vamos para a segunda pergunta. Aí a segunda pergunta é: como eu faço para não transferir para os meus filhos a devastação que os meus pais fizeram na minha vida? Porque como a gente está falando dessas novas relações, né, dessa nova demanda da geração do quarto em relação aos pais, observe que todos nós estamos convidados a uma mesma proposta: aprender a aprender. Então, ser pai e ser mãe, definitivamente, talvez até a gente já saiba disso, mas para ficar bem claro, não é repetir aquilo que a gente recebeu, tampouco que a gente considera que para nós foi válido e bom do que a gente recebeu. Porque foi apropriado para a nossa história de vida, né? Para o conjunto de vínculos que a gente estabeleceu, para a cultura na qual a gente emergiu, para as experiências que a gente teve, para as famílias dos coleguinhas dos quais a gente participou. As nossas crianças, e aí eu estou falando de nossas crianças para que aqueles que não têm filhos também possam se encaixar. As nossas crianças, elas demandam algo muito específico, e são os filhos que ensinam os pais a serem quem são, através das perguntas, das necessidades particulares e dos desafios. Porque é como o Rodrigo estava falando um pouco antes, às vezes a gente tem essa ideia, ainda o estigma da saúde mental, porque na minha época eu não precisei de psicólogo e agora os meus filhos precisam e eu sobrevivi, mas talvez não teria levado tantos fardos como levou se tivesse tido um auxílio psicológico. Talvez nem tenha se dado conta dos abusos psicológicos que sofreu e inevitavelmente haja essa transferência.